Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oração da noite e hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da obediência como a marca do caráter cristão. E eu quero usar para a nossa meditação o texto de Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 até o versículo 25. Mas para constar, quero ler apenas a partir do versículo 22. E diz assim: tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Meus queridos irmãos, em tempo de mar revolto, a ordem mais elementar é obedecer aos comandos do capitão em todas as circunstâncias. Na realidade, para nós cristãos, em épocas de turbulências, em épocas de pandemias, nós precisamos mais do que nunca obedecer ao Senhor incondicionalmente. E por isso, a obediência, na realidade, é a marca principal do caráter cristão. É a marca principal do cristão verdadeiro. Na essência, nós também fomos chamados para obedecer. Existia uma época em Israel que os filhos de Israel estavam longe de Deus, desobedecendo ao Senhor, andavam nos seus próprios caminhos e o coração deles estava longe do Senhor. Nessa época, Deus então levanta o profeta Samuel para dizer ao rei Saul e a todo o povo, de maneira geral, que ele, Deus, estava mais interessado e que tinha mais prazer na obediência do que nos holocaustos e nos sacrifícios. E Samuel disse mais: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender, ou seja, submeter ao Senhor, é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, verso 22. Na realidade, o problema naquela época não era oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Isso o povo fazia, o rei Saul fazia e fez, mas Deus não recebia, Deus não se agradou de nada daquilo. Pelo contrário, o que ele queria era obediência. E neste caso, eles estavam longe de Deus. O próprio rei não obedecia ao Senhor. Como nós já sabemos, a carta de Tiago é a carta mais prática do Novo Testamento. Tiago era pastor, pastoreou a igreja de Jerusalém por mais de 20 anos. E agora, escrevendo a sua carta, a principal preocupação de Tiago era com a vida cristã dos crentes. E ele desejava que esses crentes, a despeito das dificuldades, das perseguições, das lutas que eles já começavam a sofrer intensamente, Tiago queria que eles permanecessem firmes na obediência. Tiago sabia que, na essência, ninguém poderia ser crente verdadeiro, santo, separado, participante do pacto, se não fosse em tudo obediente ao Senhor, à palavra do Senhor. E, na realidade, também Pedro pensava dessa maneira, né, a respeito da obediência também, que a obediência era a mola mestra
do caráter cristão. E ele mesmo disse isso aí, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Isso que ele ensina para nós, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, dizia o apóstolo Pedro. Portanto, meus queridos irmãos, nós realmente precisamos cada vez mais obedecer ao Senhor, sem dúvidas. A virtude mais elementar para o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é a obediência. E é impossível ser santo se não for obediente. Na essência, na realidade, o pecado é exatamente a desobediência à palavra de Deus. Nosso catecismo mesmo diz que pecado é realmente a inconformidade com a lei de Deus ou a transgressão desta lei. Portanto, a obediência, ela atrai maldições e gera morte. Isso a Bíblia deixa bem claro. Por outro lado, a obediência traz bênçãos e gera vida, e vida eterna. Por isso, na visão de Tiago, aqueles que são obedientes, aqueles que verdadeiramente perseveram na obediência, esses têm o caráter fortalecido, esses vencem a hipocrisia, que, segundo Tiago, é exatamente a falta de sintonia entre o que se crê e o que se vive. Mas aquele que obedece, ele vive exatamente por aquilo que ele crê. E também Tiago disse que a obediência gera vitórias, garante vitórias para os obedientes. É isso que diz aí o versículo 25 do nosso texto. Ele diz lá, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está dizendo assim, aquele que obedece atentamente e persevera nessa obediência, esse será bem-aventurado em tudo aquilo que ele realizar. Meus queridos irmãos, a obediência é o que Deus exige de nós. E nesse tempo de pandemia, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E a minha oração é que você realmente seja obediente ao Senhor. E agora, na sua oração da noite, chame a sua casa à obediência. Com certeza, em face da obediência à palavra de Deus, vocês receberão bênçãos incontáveis do Senhor. Amanhã será um novo dia e com certeza o Senhor renovará as misericórdias dele e nós permaneceremos obedientes ao Senhor. E por causa disso, alvos das mais ricas e poderosas bênçãos do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você persevere na obediência. Em o nome de Jesus.